Muito boa noite aos amigos da cidade de Franca. É com uma alegria imensa que nós retornamos de uma forma diferente, logicamente, hoje, mas que nos traz muita satisfação poder dirigir a vocês a mensagem espírita. Nosso muito obrigado ao nosso irmão e nosso amigo Felipe Salomão pelo convite que nos fez e a nossa gratidão por tê-los como amigos. O tema da noite de hoje da palestra, ele gira em torno da fé. E foi justamente um companheiro daqui de Catanduva que me pediu para que eu falasse a respeito desse tema. A princípio, eu aceitei prontamente, porque um tema por demais importante, um tema em que a literatura espírita oferece bastante ensinamento a respeito disso, e por esse motivo nós achávamos, a princípio, que nós não teríamos dificuldade para falar a respeito do assunto. Mas na medida que eu me sentei à mesa para fazer os apontamentos a respeito da fé, nós percebemos que quanta dificuldade nós tínhamos. E aí eu me lembrei que eu nunca, na realidade, falei a respeito desse tema. Foi a primeira vez. E hoje está sendo a segunda vez. E quando a gente tem dificuldade para falar de alguma coisa, né, como no exemplo da fé, é justamente porque nós não temos esse sentimento dentro de nós. Se ele pedisse para mim para falar da raiva, eu saberia como falar. Se ele pedisse para mim para falar da inveja, eu talvez não tivesse dificuldade para elaborar, para construir a palestra da noite de hoje. Mas quando se trata de fé verdadeira, de fé espiritual, de fé da alma, realmente nós temos dúvida até que ponto nós realmente a temos. E foi justamente nesse momento de dificuldade de pensar sobre o assunto é que nós resolvemos escrever alguma coisa para, a partir dessa escrita, a partir desse texto escrito, começar a elaborar a palestra que nós deveríamos preparar. E nós escrevemos assim, eu quero passar aos amigos. Ter fé é a sublimação do crer, é sentir-se incluído em todo o projeto divino da vida universal. Ter fé é usufruir e, ao mesmo tempo, compartilhar todos os recursos físicos e espirituais que essa comunhão com Deus nos proporciona. E, enfim, ter fé é fortalecer-se na certeza de que, além dos nossos limitados sentidos, vibra a vida maior, sustentada pela vontade de Deus. E a partir justamente desse texto, que nós gostaríamos de fazer algumas considerações na noite de hoje. Se eu pudesse, se eu estivesse aí presente juntamente com vocês, eu faria um pedido a um dos companheiros colaboradores, que ele providenciasse uma sacola plástica bastante grande e para que ele, com essa sacola, passasse perto de vocês, entre vocês, que estão sentados, que estariam sentados, e pediria a vocês que, quando a sacola chegar até você, que você deposite ali os maiores problemas da sua vida. Então você está pensando agora o que é que está te afligindo, o que é que realmente está doendo no seu mundo íntimo,
qual é a dúvida que você tem, para que neste momento você consiga colocar dentro do saco plástico. Depois, eu vou pegar esse recipiente com o problema de todos vocês, vou colocar os meus também, e a partir daí, vou dizer assim a vocês: olha, aqui estão os vossos problemas, aqui estão os nossos problemas, aqui dentro. Agora, eu vou dispensar tudo que tem aqui dentro num rio de forte correnteza, para que ele leve para longe de vocês e de mim todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que está nos fazendo sofrer. E aí, daria um tempo para cada um de vocês refletir e faria algumas perguntas. Você deseja isso? E certamente que todos levantariam a mão, o braço, dizendo que sim. Porque, justamente, nós desejamos nos livrar dos problemas, não é? E o que mais nós pedimos a Deus no nosso dia a dia é que realmente nós nos livremos daquilo que está doendo na nossa alma, né? O desejo, ele vem do coração, né? E nós sabemos desejar com o coração. Nós sabemos desejar coisas boas e nós sabemos desejar também coisas ruins. Mas eu perguntaria para vocês, agora eu tenho certeza que vocês desejam isso. Mas você acredita nisso? E certamente a grande maioria de vocês diriam assim: eu acredito. O desejo, a vontade, leva você a acreditar. Porque se o desejo ele vem do coração, ele vem da emoção, acreditar vem do nosso raciocínio, vem da nossa mente. Então, desejar acreditar é muito fácil. Mas aí eu perguntaria para vocês: vocês têm fé? E a resposta certamente seria duvidosa. E eu também teria dificuldade de dar essa resposta. Será que eu tenho fé suficiente para que este milagre aconteça na minha vida? E quando nós lembramos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente lembra sobre o poder da fé, o quanto a fé é capaz. E a partir daí, eu desejo, eu acredito, mas eu tenho dúvida se realmente eu tenho fé. Porque a fé, ela vem da profundeza da nossa alma, dos limites da nossa alma, onde nós estamos profundamente ligados ao nosso Criador. E para ter fé, é necessário ir além do coração, além da mente, e chegar às profundezas da nossa essência espiritual, para que realmente o que nós acreditamos e o que nós desejamos possa acontecer. Vocês sabem que o Evangelho segundo o Espiritismo dedica um capítulo inteiro para o estudo da fé. Só que Allan Kardec, muito sabiamente, ele distinguiu muito bem o que é a fé humana e o que é a fé divina. Não é? Se vocês puderem ler esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver, vão sentir justamente
essa distinção entre o que é a fé humana e o que é a fé divina, né? A fé humana é uma força anímica e espiritual que existe dentro de nós e que é capaz de nos levar ao sucesso ou ao insucesso nas propostas da nossa vida. Porque a pessoa que não acredita em si mesma é uma pessoa fadada a derrotas atrás de derrotas, né? Já a pessoa que acredita na sua força de construção, na sua força de trabalho, na sua força de transformação, ela logra conquistas que inimagináveis. E para isso, não há necessidade de que a pessoa tenha qualquer crença religiosa. Aliás, nós costumamos ver muitas pessoas que se dizem ateus, né, e que construíram, através dessa fé, verdadeiras maravilhas. Se vocês se lembram do cosmólogo Stephen Hawking era assumidamente ateu. E sobre isso eu vou abrir um parênteses para dizer para vocês algo que nos perguntaram a respeito de Stephen Hawking no Centro Espírita durante um estudo. O senhor acha que o Stephen Hawking, que desencarnou, hoje ele está arrependido de ser ateu? O senhor acredita que o Stephen Hawking está passando um período em regiões de sofrimento do plano espiritual pelo fato de ser ateu? Eu respondi, absolutamente. Eu tenho certeza absoluta que ele está vivendo o gozo das pessoas e da alma que cumpriu o seu dever na Terra. E para cumprir o dever como ser humano, como alma, nós não precisamos ser necessariamente religiosos. E não seria nenhuma surpresa para mim se ele estivesse vivendo no mesmo plano de Madre Teresa de Calcutá. E essa pessoa ficou um pouco assustada com esse pensamento, e eu acredito que muitos espíritas, né, que ouvem isso, é capaz de ficar um pouco assustado, mas é assim que eu penso. Deus não se importa se nós acreditamos nele, ele acredita em nós. Os benefícios que Stephen Hawking trouxe para a humanidade, do seu trabalho, do seu suor, da sua dedicação, ele será lembrado para a eternidade, assim como o trabalho de Maria Teresa de Calcutá. Talvez, se nós espíritas, também como outras religiões, escolhessem pessoas que viveram bem aqui para ser santos, nós teríamos que enquadrar essas pessoas como santos. E teríamos que tirar dessa categoria muitos religiosos que parecem santos. Não é? Então, meus irmãos, é importante que nós tenhamos isso em mente. O importante é como nós desempenhamos o nosso projeto de vida, o nosso projeto de vida. E se você me perguntar se ele realmente era ateu, olha, eu diria assim para vocês: Stephen Hawking tinha uma extraordinária capacidade mental, de raciocínio, de memória, né, de análise, de resolução. E uma pessoa com esse nível evolutivo do ponto de vista intelectual, ele sabe que por detrás de toda aquela máquina maravilhosa do universo que ele estudou como ninguém, existe uma força organizadora que ele não chama de Deus. Não é? E talvez ele não chame de Deus
Porque o Deus que a religião apresenta para eles é um Deus medíocre diante de toda a grandeza e perfeição que ele enxerga no universo. Eu tenho certeza que ele acreditava em algo, de uma força universal, organizadora e criadora de tudo, que ele não chamaria de Deus como não chamou de Deus. Então, no fundo, em verdade, uma pessoa dessa não é ateu. Ela crê em algo que nós colocamos o nome de Deus, mas que para ele esse nome não serve, não é? A partir daí, meus irmãos, fechando esse parêntese, falando de Stephen Hawking, nós precisamos acreditar que o homem que tem fé, né, que acredita em si mesmo, que essa fé humana, ele é capaz de conquistar. Diante de um projeto, de um trabalho, ele não desanima diante da primeira derrota e diante da primeira queda. A exemplo de Thomas Edison, que fez inúmeras, centenas, milhares quase de experiências para chegar à lâmpada, nunca desistiu, porque ele acreditava em si mesmo. Se fosse nós em essa pesquisa, talvez tivéssemos desistido na primeira substância ou filamento que nós tivéssemos testado e experimentado. Então, a fé humana, ela é profundamente importante para a vida humana na Terra. E quantas pessoas trazem benefícios eternos para a humanidade, justamente porque acreditam em si mesmo. Em outras palavras, que nós chamamos, né, de autoestima, autocerteza de que se pode. Né? Existem forças em nós, forças anímico-espirituais, que não tem nada a ver com mediunidade. Muitas vezes as pessoas confundem um fenômeno mediúnico com um fenômeno anímico, não é? E é necessário que nós façamos essa distinção, porque Allan Kardec fez muito bem essa distinção. Existem acontecimentos que nós não sabemos ao certo explicar. Nós chamamos de energia, força espiritual, mas esses conceitos são muito vagos para o conhecimento científico atual. Eu me lembro que eu tinha uma senhora da família que morava numa cidade não muito longe de Catanduva. Vamos chamá-la de Maria. E a Maria possuía, no seu quintal e no seu jardim, uma plantação muito grande de antúrios. E eu nunca os vi tão belos. Toda vez que eu chegava na casa dela, juntamente com a minha esposa, a primeira coisa que nós fazíamos era olhar a plantação de antúrios. Não era um vaso de antúrio, era uma plantação de antúrios. Passado o tempo, nós voltamos na casa dela para visitá-la. Chegamos lá, nenhum antúrio. E Beth, o que foi que aconteceu com os seus antúrios? E a Maria respondeu assim para mim: secaram todos. Como secaram todos? Você não deu água para eles? Você não adubou, como você sempre fazia? Ela disse não, foi culpa da Antônia. Eu digo, como culpa da Antônia? E a Antônia era a cunhada dela. Pois é, ela chegou aqui, ela olhou para os meus antúrios e disse assim: meu Deus, que plantação bela de antúrios você tem. Eu gostaria de ter assim na minha casa. E a Maria disse: Júlio, bastou isso. À tarde eu percebi que eles não estavam tão brilhantes. No outro dia que estavam murchando. E com o tempo secaram até a raiz. Não é? E aí a gente se pergunta: que força é essa? Não é? Seria uma força maligna ou seria uma força benigna?
Ou vamos chamar só de energia? Talvez devêssemos chamar de energia, porque essa mesma energia que é capaz de, na nossa visão, destruir, é capaz de fazer viver, de doar vida a alguma coisa. Porque, por outro lado, um dia eu estive na casa de uma senhora que nos doou cadeiras para o centro espírita, e ela tinha lá uma plantação, tinha alguns vasos, aliás, de violeta. Eu nunca vi tão grande e eu nunca vi tão belas. E eu perguntei para ela: essa violeta é de uma espécie diferente? Ela falou: não, eu comprei na floricultura como outra qualquer. E eu perguntei a ela assim: mas o que a senhora faz? Qual o produto que a senhora põe? Eu dou água para ela todos os dias. Mas a senhora deve dar um adubo para essas violetas. Ela disse: não. O que a senhora faz, afinal de contas? Ela disse: olha, eu falo com ela todos os dias. E falo como se eu estivesse falando, como estou, com uma criatura viva. E digo para ela que elas são importantes na minha vida. E digo para elas, né, que eu as amo verdadeiramente. E é por isso que elas estão assim. Eu acho que elas me ouvem. Como vocês veem, é a mesma energia. É a mesma energia que a inveja faz destruir, o amor faz construir. Então, essas forças que existem entre nós, elas podem ser mobilizadas para o mal, ou podem ser mobilizadas para o bem, né? Tudo dependendo de como nós a utilizamos. E essas forças não têm nada a ver com ser religioso, não ser religioso, acreditar em Deus, não acreditar em Deus, ter fé divina, não ter fé divina. Isso é uma força intrínseca ao ser humano, ao biológico, ao perispiritual e ao espiritual, vamos chamar assim também. Né? Então, Allan Kardec, quando fala dessa fé humana, ele está tratando resumidamente, no Evangelho segundo o Espírito, logicamente, sobre todas essas energias que nós possuímos e que nós podemos dispensá-las numa ou em outra direção, dependendo da nossa boa ou da nossa má intenção. Vocês se lembram, né? Os mais antigos que devem estar ouvindo essa palestra, assim como eu, se lembra que muitas pessoas no passado recente criava canários em casa, né? E na gaiola de canário tinha uma fitinha vermelha pendurada, né? E se você perguntasse ao dono do canário por que é que você pendurou uma fitinha vermelha, ele iria dizer assim: justamente para que os invejosos não matem meu canário. Porque eles acreditavam que se alguém chegasse, mesmo que elogiando o pássaro, né, e essa energia, né, fosse dirigida ao pássaro, no outro dia ele estaria caído no chão, estirado e com as perninhas para cima. Né? As pessoas acreditavam. Mas realmente, nós temos essa energia, e essa energia ela é mobilizada pelo acreditar, pela fé humana, pela força interior que todos nós temos no nosso íntimo, físico, biológico, energético, espiritual. Mas, meus irmãos, por outro lado, Allan Kardec trata também, no Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito da fé divina. E foi justamente sobre esse tipo de fé, né, que eu escrevi o texto que eu falei para vocês inicialmente, né, que eu falei para vocês inicialmente. A fé, ela é uma força sustentadora e uma força transformadora. A fé, muitas vezes humana e divina, ela se confundem verdadeiramente. Eu me lembro que na colônia de férias de Bertioga, do Sesc, que nós frequentávamos com a família todos os anos, lá tinha uma paróquia, né,
que era dirigida por um padre já idoso, um padre chamado Padre Primo. E toda vez que eu ia na colônia, a primeira coisa que eu fazia era fazer uma visita para o padre. Ele morava numa casa ao lado, né, e dirigia os trabalhos da igreja. E a última vez que eu fui a Bertioga, ele estava sentado no alpendre, perto de um viveiros de periquito australianos. Ele trouxe uma cadeira e começamos a conversar. Como é que o senhor está passando, padre? Ele disse: olha, ontem eu não passei bem, não. Eu achei até que não poderia celebrar a missa. Eu então perguntei para ele: mas por quê? O que aconteceu? Ele disse: não, eu acordei com uma labirintite que eu não conseguia parar em pé. Eu disse: mas o senhor foi ao médico? Ele disse: não, eu tomei o remédio que eu tenho aqui em casa. Eu digo: então busque o remédio para eu ver o que o senhor tomou. E ele me trouxe um vidrinho com alguns comprimidos coloridos. Disse: mas foi isso que o senhor tomou? Ele disse: foi isso. E ficou bom. Ele falou: melhorei. Daí 1 ou 2 horas já estava bem melhor e pude celebrar a missa à noite. Digo: mas padre, esse remédio que o senhor está me mostrando é o remédio dos periquitos australianos, não é? E ele ficou assustado e falou: mas eu fiquei bom com eles. Eu falei: tudo bem, padre, eu acho que, né, alguma coisa aí de superior aconteceu, não é? Protegendo o senhor. Mas eu vou até Bertioga, como o senhor tem sempre labirintite, eu vou comprar o medicamento e vou deixar aqui com o senhor. Quando a labirintite começar, o senhor inicia então o tratamento, para que o senhor possa exercer suas atividades religiosas. Ele disse assim para mim: tá bom. Eu peguei o carro, fui até a cidade de Bertioga, comprei os medicamentos e levei até ele. Quando eu entreguei os medicamentos para ele me disse assim: quanto é a consulta e quanto é os remédios? Quanto eu devo pagar? Nada, padre, o senhor não precisa me pagar nada. Não, mas o senhor trabalhou para isso, o senhor estudou para isso. Eu falei: não, padre, a minha intenção não vinha aqui cobrar o senhor de nada, né? E ele insistiu tanto que queria me pagar, que eu achei que se ele não me pagasse, ele não dormiria naquela noite. Eu disse: padre, vamos fazer o seguinte: o senhor vai celebrar hoje à noite? Ele disse: vou, pois. Digo: pois então, à noite eu vou à missa. O senhor vai à missa, mas o senhor não é espírita? Eu falei: sou. Mas como hoje na colônia não tem nenhum espírita para ver que eu vou à missa, não é? Eu vou à sua missa. Disse: tá bom. Quando passar a sacola de coleta de doações, eu, ao invés de pôr alguma coisa lá dentro, eu tiro. E aí fica pago a consulta e os remédios. E ele seriamente acreditou nisso. Foi aí que, durante a noite, eu fui na missa, fiquei lá atrás, ouvindo um coral cantando cânticos gregorianos, maravilhoso. E ele começou a celebrar a missa, fez as suas cerimônias, fez a sua homilia. E logo após a homilia, eles passaram lá a sacola de coleta de doações para a igreja. E eu, quando a sacola chegou até mim, eu enfiei a mão no bolso, tirei o dinheiro e coloquei dentro da sacola. E ele lá do altar, ele ficou olhando para ver o que eu ia fazer. E como eu escondi o dinheiro com a mão muito fechada, ele acreditou que eu tivesse tirado o dinheiro da sacola. Quando terminou a missa, eu fiquei esperando para ir com ele até a casa dele, que já era noite. E ele disse assim: tirou o dinheiro, doutor? Eu falei: tirei, padre. Ele falou: tá pago agora? Eu falei: tá pago, padre. Né? O senhor conseguiu pagar a sua consulta e conseguiu pagar os medicamentos, sem nenhum problema. E ele, depois de muitos anos, eu encontrei um amigo, bispo da Diocese de Catanduva, Dom Antônio Celso de Queiroz. Falei esse caso para ele. Ele disse: pois é, eu conheci o Padre Primo. Realmente ele era assim mesmo. Uma alma muito bondosa. Jamais ficaria a dever algo para alguém. Não sei se por orgulho ou por bondade, mas ele era assim. E eu perguntei: Dom Celso, por onde anda Padre Primo?
Ele disse, pois morreu em Santa Catarina. A família dele era de Blumenau, e ele ficou doente, foi para Santa Catarina e desencarnou em Santa Catarina. Certamente, no plano espiritual, alguém deve ter avisado ele, né, que eu não tirei o dinheiro, né, que eu coloquei o dinheiro. Não é verdade? Mas o que mostra isso, né, é a fé que ele depositou naquele medicamento que ele estava tomando. A certeza que ele tinha que ia melhorar. Afora isso, o compromisso sagrado de evangelizar que ele tinha, certamente fez com que a espiritualidade protetora dele tenha trabalhado juntamente com isso. E aí você diz assim, mas não é possível, cientificamente é possível. Quando se faz uma pesquisa científica, para um grupo se oferece um medicamento verdadeiro, para outro, um medicamento falso, que a gente chama de placebo, né? Dizem assim que é comprimido de farinha, né? E uma parte daqueles que tomaram o falso comprimido, que tomaram o falso remédio, que tomaram placebo, uma boa parte daqueles também melhora, pelo simples fato de acharem, né, que aquilo que eles estão tomando vai trazer benefício para eles. Então, como nós percebemos o como é importante, né, acreditar, e muitas vezes, como eu dizia anteriormente, a fé divina e a fé humana elas se confundem de alguma forma. Mas lembremos, falando de fé, de uma passagem das mais significantes que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma passagem que certamente deixou os apóstolos do Cristo maravilhados com o que viram. Que se até então eles reconheciam a grandeza e o poder do Cristo, a partir daquele momento, essa visão do Cristo certamente se ampliou na alma de cada um deles. Foi justamente quando Jesus saía de Jerusalém em direção a Betânia, saíram sem tomar o café da manhã, no meio do caminho deu fome, eles avistaram de longe uma figueira e se aproximaram para comer os figos, para se alimentar na manhã. Chegando até a figueira, ela estava vistosa, com as flores, com as folhas verdes, mas não tinha um só figo. Mas realmente não era a época de figo, né? Mas se diz até, algumas pessoas usam essa imagem, né? Eu já li isso, que a figueira, né, é a representação do farisaísmo, né? Em que parece bonito, parece verdejante, mas que não oferece nenhum fruto, né? E dos hipócritas, né? Já li isso, achei a comparação muito interessante. Mas quando Jesus viu aquilo, ele disse assim: ninguém nunca mais coma frutos de ti para sempre. E seguiram o caminho. Na volta, um dos apóstolos olhou e disse: Senhor, olha o que aconteceu com aquela figueira. E foram todos lá ver. Ela tinha secado até as raízes. Ela tinha secado até as raízes. Foi a partir daí que os apóstolos, em diálogo com o Cristo, né, ficaram sabendo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, pedirás a este monte que saia daqui e vai para lá, e isso sucederá, isso acontecerá. Então aí já estamos tratando de uma fé humana. E vocês dizem assim, puxa vida, mas isso é o Cristo, né? Nós não podemos nos comparar ao Cristo. E eu não estou querendo que nenhum de nós nos comparemos ao Cristo. Mas ele dizia ao mesmo tempo: o que eu faço, vós também podeis fazer. Vós sois o sal da terra, mostrando que essa força que ele tinha e que ele tem já existe em nós, mesmo que de forma embrionária. Mesmo que de forma embrionária. A partir daí, quando nós acreditamos, os resultados também acontecem conosco. Certa feita, eu estava
viajando por Portugal e parei na cidade de Fátima, né, para conhecer, não é, a cidade e a região em que Maria teria aparecido às crianças. Né? Num determinado momento, nós resolvemos visitar o museu de Nossa Senhora. Entramos no museu, mas eu estava passando muito mal, muito mal. Para vocês terem uma ideia, eu emagreci 12 quilos na Europa. Se vocês me perguntar por quê, eu não sei. Eu emagreci 12 quilos. A Sônia, minha esposa, ela sentava no restaurante e comia bacalhau com vinho. E eu tinha que tomar chá de camomila com mel, porque o meu estômago, né, a região da frente da barriga, a região epigástrica, ficava estufada e não aceitava nenhuma alimentação. Então, eu, para não ficar sem comer, tomava alimentos líquidos somente, de preferência quentes. Tomei tudo que vocês podem imaginar e não melhorei. Acabei emagrecendo 12 quilos. Quando eu voltei a Catanduva, eu fui imediatamente fazer uma endoscopia no estômago. Eu tinha certeza que eu tinha alguma coisa lá muito ruim, mas não tinha nada, não tinha nada. Mas foi justamente dentro do museu de Fátima que eu pude testar um pouco dessa fé que nós devemos ter. Eu entrei e eu estava me segurando nas paredes, dor no estômago, tontura, dor de cabeça, náuseas, né? Mas isso já vinha me acompanhando já há alguns dias. Eu cheguei, encostei na parede e sentei. Escorreguei sentando. E disse a Sônia, continua, vá ver o museu. Mas você está bem? Não, estou bem. Não é? Não é doença para a morte esta. E ela foi. Quando eu estava lá dentro, eu levantei devagar, encostei na parede e fiz um desafio a Nossa Senhora. Essa é a primeira vez que eu conto isso numa palestra. E disse a ela assim, fechei os olhos e disse a ela, se a senhora realmente apareceu aqui para estas crianças, tira isso de mim. E fiquei aguardando. Aguardei de olhos fechados, alguns segundos, alguns minutos, abri os olhos e já não sentia mais nada. Andei todo o museu, vi tudo o que tem lá, juntamente com uma esposa, saí de lá, fui para o hotel, jantei, dormi bem, tomei o café da manhã 3 dias seguidos. Depois do terceiro dia, antes de entrar na Espanha, eu comecei a sentir tudo de novo e continuei emagrecendo. Eu até brinquei com a minha esposa, porque nós fomos até o local, o ambiente, né, que as crianças teriam visto Nossa Senhora, né, naquele fenômeno conhecido por vocês, que eu vi uma figueira lá, né? E uma figueira que não tinha figo. Eu disse para a Sônia assim, olha, que ninguém mais coma figo dessa figueira, né? Nós voltamos lá no outro dia, ela estava mais bonita do que antes, né? Então a nossa fé não é para tudo isso, né? Mas foi apenas uma brincadeira, né? Mas a partir daquele momento, eu comecei a acreditar um pouco mais, né? A ter certeza um pouco mais, a ter fé, né? Um pouco mais. Certa feita, tem um amigo que diz que eu não sou conferencista, eu sou contador de histórias, e é isso mesmo, né? Certo dia viajei com meu pai, fui até o sítio dele, até a fazenda. Eu tinha completado 18 anos, tinha tirado carta, e ele permitiu que eu fosse dirigindo. Chegamos na sede da fazenda, eles estavam construindo um poço de água, né? Os pedreiros trabalhando, os ajudantes de servente trabalhando. E na hora de ir embora, meu pai falou, Júlio, vamos embora? Eu falei, vamos, pai. Ele disse, onde é que está a chave do carro? Eu disse, está com o senhor. Disse, não, Júlio, você não me deu a chave. Você é que veio dirigindo. Não, pai, eu dei a chave para o senhor. E meu pai,
Ele nunca me castigou, nunca me deu uma surra. Da minha mãe eu tomei algumas chineladas. Mas meu pai eu nunca tomei uma surra. Mas quando ele ficava ignorante, ele falava raivosamente pelos cotovelos, sai de baixo. E eu percebi que ele estava ficando nervoso, né? Falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? E já estava começando a passar vergonha diante das outras pessoas. Nisso, eu não sei porquê, sinceramente não vou dizer para vocês, porque não sei explicar. Eu entrei no banheiro e na porta do banheiro tinha uma senhora idosa que nós chamávamos de prima, porque era uma parente longe. Então eu olhei para ela antes de entrar no banheiro e disse: prima, eu vou entrar nesse banheiro e vou encontrar a chave. Eu entrei no banheiro, fechei a porta, olhei para o alto, fechei os olhos e pedi. Não sei a quem. Desta vez não foi para Nossa Senhora, foi para os espíritos, para que me ajudasse, que eu estava precisando de ajuda naquele momento. Eu saí do banheiro, sem nenhuma vírgula a menos, fui até um monte de terra, passei o pé e a chave estava enterrada. Se vocês perguntarem para mim por que, que eu fui ao banheiro, por que, que eu falei aquilo e como eu encontrei, eu não sei dizer para vocês. Só que eu tenho certeza de uma coisa: isso foi mais um acontecimento na minha vida que me fez acreditar ainda mais, e ter a certeza ainda mais de que os espíritos amigos, eles estão conosco. E quando há uma real necessidade, não por nosso merecimento, não, mas que há uma real necessidade e humildade na solicitação, que você está realmente precisando, que você não está querendo o excesso, a abundância, que você está querendo simplesmente se livrar de um problema que traria-lhe dores na alma, eles realmente estão à disposição para nos ajudar. Mas principalmente para aqueles que têm fé. Eu já vi água fluidificada em culto do evangelho no lar baixar a febre de criança, como se tivesse tomado um comprimido ou umas gotas de antitérmico. Então, baseado nisso, eu não posso mais não acreditar, dizer que eu não tenho certeza, não é? Só que precisamos aceitar a resposta de Deus, porque às vezes Deus diz sim e às vezes Deus diz não. E muitas vezes ele diz: aguarde um pouco, vamos aguardar um pouquinho mais. Mas a resposta de Deus, quando nós temos essa certeza, essa fé profunda, essa fé da alma, ele sempre nos dá. Não tenhamos dúvidas nenhuma a respeito disso. Mas Allan Kardec, ao mesmo tempo, fala de uma fé racional. A fé verdadeira só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E quando eu cito essa frase, eu sempre me lembro de uma família que eu recebi dentro da unidade de terapia intensiva. Né? Aconteceu um acidente na rodovia Washington Luiz, estavam três jovens lá, três moças vindo pela rodovia. Uma delas tinha a religião X, a outra a religião Y e a outra a religião Z. Não é conveniente citar as religiões aqui na noite de hoje. A moça da religião X desencarnou no local. A moça da religião Y ficou sequelada e possivelmente sequelada até hoje. E a moça da religião Z sobreviveu e muito bem, e voltou a trabalhar. Eu recebi, na terapia intensiva, a visita de um familiar dessa moça que sobreviveu. E ela me disse uma coisa que me chocou muito naquele dia, que me fez pensar muito a respeito da seriedade com que o Espiritismo trata essa questão da fé. Ela me disse assim: o senhor viu? Eu vi. Ela falou: o da religião
X morreu, vivi. O da religião Y está com sequela. E meu filho, escolhido de Deus, da religião Z que eu frequento, foi salvo por Deus. Eu, sinceramente, fiquei olhando aquilo sem saber o que falar. Mas vocês sabem que muitas vezes os espíritos superiores nos intuem a falar alguma coisa, né? Mas tem hora que são os obsessores. E tem hora que eu gosto de ouvir os obsessores, né? Porque eles nos dão coragem, né, para dar algumas espetadas também, que são necessárias, né? E eu disse assim para ela: qual a sua religião? E ela me disse: a religião Z. Eu digo: onde fica o seu culto? Ela me perguntou: por quê? O senhor quer frequentar também? Eu digo: não. Eu queria saber onde ele é para nunca passar na porta, porque esse tipo de religião não serve para mim. A senhora não tem compaixão da mãe das meninas que morreu e da menina que ficou sequelada? A tua religião não ensina isso? A sua religião não ensina para você que não é importante acreditar em Deus, mas como você se conduz na vida. A caridade salva, não é a religião que salva, é o amor que salva. Ela ficou olhando para mim e falei: vou dizer uma coisa a mais para a senhora, de uma notícia que eu li ontem no jornal. A notícia dizia que dentro de uma van estava cheio de pessoas da religião Z. A van capotou, morreram todos. Só salvou o motorista, que era ateu. A senhora pode me explicar onde é que estava o seu Deus nessa hora? Eu, depois que eu falei, sinceramente, eu me arrependi, sabe? Não devia ter falado. Mas eu acredito que tem hora que a vida precisa dar um chacoalhão na gente, né? Para a gente acordar. E toda vez que eu vejo isso, que eu ouço isso, esse tipo de coisa, eu vou confessar para vocês: mais espírita eu me torno. Porque a partir daí eu passo a enxergar o quanto é grandiosa a mensagem codificada pelo nosso mestre, nosso codificador, Allan Kardec. O quanto essa mensagem satisfaz o coração, satisfaz a mente, satisfaz a razão e extirpa de nós o orgulho, o egoísmo e o fanatismo, a ponto de ensinar-nos a respeitar todas as religiões e acreditarmos que muitas vezes um ateu se salva e um espírita vai para o umbral, como a gente costuma dizer, não é? Muito bem, meus irmãos. Para encerrar, certa feita nós estávamos distribuindo rosas no centro espírita, porque todo final da reunião eu escolho 3 pessoas da plateia, né, da plateia não, dos frequentadores, me desculpem, para entregar uma rosa para cada um, aleatoriamente. E aquele dia surgiu uma história a respeito das rosas. Conta-se que existia um lugarejo, uma cidade, que era conhecida regionalmente como a Cidade das Rosas. E era justamente vista assim, porque todos os que lá moravam acreditavam que a rosa tinha poder, que na medida que você tivesse um problema, uma dificuldade, você se aproximaria de um pé de rosa e pedisse a um botão que te livrasse daqueles problemas, isso aconteceria gradativamente na medida em que aquele botão desabrochasse. Então, todas as pessoas, ou no fundo do quintal, ou no seu jardim da frente, plantava roseiras. Por isso era chamada Cidade das Rosas. Mas um senhor era muito racional, era um homem de letras, era um homem estudioso,
mas era um homem de muito pouca fé. E ele não acreditava nisso. E ele debatia com as pessoas a respeito desse assunto, que isso era apenas uma crendice e que as pessoas se libertassem da crendice. Foi assim que, num determinado período, a seca tomou conta da região. A chuva parou. Um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses sem chover. O pequeno riacho que alimentava a cidade de água secou. Os poços perfurados já não ofereciam mais água para que as pessoas se alimentassem. E isso fez com que obrigasse as pessoas a se mudarem. E eles abandonaram a cidade. Mas o senhor que não acreditava na força das rosas, ele ficou com uma certa dificuldade, buscando água longe, mas ficou. Até que um dia ele se sentiu muito solitário, muito sozinho, e ele foi andar pelo pasto ressecado, onde só cresciam algumas plantas resistentes, tipo cactos. E foi justamente nesse passeio que ele olhou para o chão e viu um pequeno cacto. Abaixou-se para olhar e percebeu que estava começando a florescer, que não obstante a falta d'água, ele estava cumprindo a sua missão, florescer. Olhou um botão começando a desabrochar e ele lembrou da crença das pessoas que ali viviam. E pensou consigo mesmo: bom, se na rosa funciona, eu acho até a flor de cactus mais bonita, quem sabe funciona também. E ele olhou para o pequeno botão e disse assim: que chova hoje, que chova agora. Esse é o meu pedido. Olhou para o céu, nenhuma nuvem, um sol escaldante. E desanimado e desacreditando, voltou para casa. Fez a sua janta e foi deitar. Dormiu. Na madrugada foi acordado pelos pingos de chuva que caíam sobre o telhado. Ele ouviu aquilo, ficou admirado, saiu lá fora, deixou-se molhar-se todo, a chuva aumentou. Choveu aquele dia, choveu aquela semana, choveu quase o mês todo, quase que ininterruptamente. O rio voltou a encher, as rosas voltaram a brotar, e ele imediatamente passou uma mensagem aos habitantes para que voltassem rapidamente, porque as roseiras já tinham voltado a viver. E a partir daí, ele continuou vivendo lá, e na cidade, nenhuma pessoa desacreditava no poder da rosa, no poder do cactus, no poder da fé, no poder dessa força que modifica, que transforma, que é capaz de construir, que é capaz de nos fazer felizes, mesmo em momentos mais difíceis da nossa vida. Porque atrás da fé vem sempre a esperança. E por pior que seja a situação, como a que nós estamos vivendo nos dias de hoje, quem verdadeiramente tem essa fé da alma, essa fé das profundezas da alma, certamente tem a esperança de que tudo isso vai passar. E que, lógico, logo nós estaremos vivendo de novo a situação de normalidade, mas talvez reflexionando a respeito daquilo que nós devemos mudar no nosso comportamento. Ter fé é a sublimação do ser. É sentir-se incluído em todo o projeto universal de vida. Ter fé é usufruir e, ao mesmo tempo, compartilhar todos os recursos físicos e espirituais que essa comunhão com Deus proporciona. Enfim, ter fé
é fortalecer-se na certeza de que, além dos nossos limitados sentidos, vibra a vida maior, sustentada pela vontade de Deus. Muito obrigado e muito boa noite a todos.